A gente segue com mais uma informação importante agora. Veja só, o ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou há pouco que pediu a abertura de inquérito para investigar a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. A petição, segundo ele, foi encaminhada à Polícia Federal e atende a uma representação recebida em sua pasta que apontou condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados por algumas empresas. Nesta terça-feira, o senador Marcos Duval também protocolou um pedido de CPI para investigar os sistemas de realização de pesquisas eleitorais com intenção de voto. Segundo o parlamentar, a investigação tem como objetivo aferir as causas das expressivas diferenças entre os levantamentos e os resultados apurados nas urnas. Até o final da tarde de hoje, ao menos 12 senadores já assinaram o pedido de abertura da CPI. São necessárias 27 assinaturas para cumprir o requisito mínimo. E aí, Augusto, o que está achando dessas iniciativas? Isso é caso de polícia. É caso de polícia. Ficou provado que a atuação das lojinhas de porcentagem nesse primeiro turno é caso de polícia mesmo para investigar. De novo, vem aí o pessoal dizendo que, como é que é? Não houve erro nenhum. Mais de 20 pontos. Eles apresentaram a diferença entre a pesquisa e o real. Foi superior a 20 pontos, 30 pontos. Estou falando de candidatos ao Senado e a governador também. Eles se fixam na eleição presidencial de também erraram e feio, para dizer que não, movimento de última hora. Que movimento de última hora muda 30% do eleitorado? O que é isso? O que acontece? Se é assim, não adianta fazer pesquisa no Brasil. E vem com a conversinha, não sei o quê. A diferença dos levantamentos e tal. Houve um movimento de última hora de eleitores de Ciro, Tebet, brancos e nulos votando em Bolsonaro. Tá bom. Esse movimento nunca se dá favorecendo alguém da esquerda, chamada esquerda, do PT, ou ligado ao PT. Jamais. Eles só estão no pico da pesquisa, sempre liderando. E aí aparecem lá embaixo. Aqui em São Paulo, como explicar? Que movimento colocou o Tarcísio na frente do Haddad com essa diferença expressivíssima? Qual foi o movimento? Então eles que façam na boca da urna, tá? Esperem a eleição para dar junto. Agora, tá aí. O Globo contratou o IPEC, é o Ibope. Isso, o antigo Ibope. Com codinome, né? Claro, eles vão contratar algum dos únicos 2 institutos, duas empresas que não apostaram na vitória do Lula no primeiro turno. Eles vão contratar o IPEC para poder aparecer o ministro William Bonner, né, na Globoner, dizendo que não, é mais liderança. Estar à frente, 17 pontos, talvez o mesmo discursinho. Se a gente engolir pesquisas e tratá-las a sério, nós estamos prestando um desserviço à informação. Eles não merecem ser tratados como coisa séria até acertar alguma coisa. Erraram do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Inteirinho. O de ponta a ponta. E a mesma conversa de sempre. Brasileiro só escolhe na última hora. Façam, então, pesquisa de boca de urna, também erram. Depois do brasileiro votar. Então, essa fraude, isso aqui, que é o que aconteceu, é sim para ser investigado pela polícia. Com essa a gente se despede por hoje. O nosso Augusto Nunes tem compromisso daqui a pouquinho, né, Augusto? Então, exatamente. Bom trabalho, até amanhã. Muito obrigado. Boa noite a vocês todos. Valeu, Augusto. E aí em Brasília, Zé, como é que tá o ambiente? Será que tem clima para que avancem, para que saiam do papel esses pedidos de CPI contra os institutos de pesquisa, Zé? É o grande assunto das eleições, evidentemente, depois de mudanças fortes no Congresso Nacional também, né? Nós estamos falando aqui da eleição do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, que continua o segundo turno. O Congresso já terminou. Agora os deputados e senadores já estão pensando em retomar a votação. Eles têm mandato até fevereiro. 1º de fevereiro, a posse dos novos, né? E quem se reelegeu. Lá no Congresso Nacional, eu estou vindo de lá, só se fala nisso, no equívoco das pesquisas.
Mas espera aí, as pesquisas não erram, as pesquisas são científicas, os dados estão sendo coletados errados ou é má fé. Os dois representam uma grave possibilidade de interferência nas eleições, e isto é crime eleitoral. Já existem projetos lá proibindo a divulgação de pesquisas. O deputado Sanderson quer uma proibição de 15 dias antes das eleições, né? E agora a CPI registrada pelo deputado, por vários deputados, mas quem articulou mesmo foi o grupo do presidente Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente. Ele e outros deputados registraram pedido de assinatura para investigar as CPIs. Eu sugiro que se investigue quem pagou, porque custa caro. E é muito caro fazer uma pesquisa assim. Quem pagou e qual seria o objetivo? Que você contratar uma peça dessa e dizer, olha, nós queremos que faça pesquisa aqui e ali, ou que tenha esse resultado, isso é uma fraude. E isso é crime, naturalmente. Mas eu entendo que a população, os eleitores, ficaram vacinados. A partir destas eleições, ninguém vai acreditar nos números dessas empresas, dessas lojas de vender porcentagens. Essa é a realidade. Houve uma vacina geral. As pesquisas vão continuar, porque elas demonstram mesmo. Ninguém hoje abre uma empresa sem fazer uma pesquisa, nenhum candidato anda numa campanha sem fazer pesquisas, porque é andar com a luz apagada, não tem jeito. Olha, fazer uma campanha política sem pesquisas eleitorais é como você viajar à noite com o carro com a luz apagada. Só que a divulgação de pesquisas com resultados falsos, isto é grave. Repito, interfere sim no voto do eleitor. E digo mais, interfere até no lançamento de candidaturas, ou seja, lá atrás, antes mesmo do eleitor. A notícia que eu dou é de que já existe um clima no Congresso para discutir esse assunto. E digo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vem com força total para tentar cobrar isso dessas empresas. Você, Schelp? Olha, se as pesquisas erram ou se as pesquisas dão resultados errados e se desmoralizam, basta não olhar para as pesquisas, né? Proibi-las não passa de um cerceamento da liberdade de expressão. E em relação à disputa presidencial, né, os números que as pesquisas apontavam para a disputa presidencial, Datafolha, IPEC pode até encontrar explicações, né, para a incapacidade de identificar o tamanho do eleitorado do Bolsonaro no primeiro turno. Acertaram a maioria das pesquisas. Aliás, a gente não está falando só de Datafolha e IPEC, são muitas pesquisas, 9, 10 pesquisas, entre elas o Paraná Pesquisas, que é um instituto que nunca foi acusado de estar querendo favorecer o candidato Lula, né? Até porque, inclusive, tinha aí contratos com o governo federal e tudo mais. Errou também, né, o resultado do Bolsonaro, acertou Lula dentro da margem de erro e errou o resultado de Bolsonaro fora da margem de erro. Então, fazer uma CPI com a intenção de descobrir se há uma intenção ou se houve uma intenção de errar, no caso das pesquisas presidenciais, o resultado que eles vão ter, depois de muito trabalho, muito palanque, muita discussão, muito palco, muito holofote, eles vão descobrir que os institutos erraram por vários fatores, provavelmente porque pegaram amostras da população ruins, que não representavam de fato a população, porque tiveram dificuldade de conseguir respostas de alguns tipos de eleitores, porque havia já, né, uma narrativa anterior de que os institutos estavam mancomunados com uma campanha ou outra, porque estavam ligados a um grupo de comunicação ou outro, porque há uma campanha grande contra esses grupos, e aí houve também uma campanha, uma orientação para que as pessoas não respondessem pesquisa caso fossem perguntadas, porque os resultados seriam distorcidos. Podem descobrir outras coisas, podem descobrir, por exemplo, que a abstenção foi muito alta. Enfim, os erros foram gigantescos mesmo nas pesquisas para governos estaduais e para senador, né? E aí podem surgir outras explicações, no caso de senadores, porque muita gente decide no dia da eleição em quem vou votar para senador. Talvez isso.
Mas o fato é que isso dificilmente vai chegar numa resposta que é a que eles estão buscando, que é de que há uma conspiração por trás desses institutos todos, inclusive aqueles que nunca foram acusados de serem conspiracionistas, e isso eles não vão encontrar. Então, tudo isso não passa de uma tentativa de encontrar um bode expiatório para o fato do presidente Jair Bolsonaro ter ficado em segundo na votação do primeiro turno. E populismo é assim mesmo, busca-se bode expiatório para tudo. Inclusive, quando se busca, quando se atribui às urnas falsas possibilidades, né? Números estranhos. Por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais votou maciçamente em Romeu Zema e votou em Lula. Isso já estava sendo verificado antes, né? Aliás, Romeu Zema não quis Bolsonaro no palanque dele, porque já tinha identificado, eles sabiam que existia o voto do Romeu Zema e Lula. Já estava. Pode perguntar, você vai encontrar em Minas Gerais muitos mineiros que dizem que votaram em Lula e votaram em Romeu Zema. Eles estavam com um governador que estava fazendo uma gestão boa, né? Eles iam trocar de governador para quê? Se era um governador que estava fazendo uma gestão muito boa. No entanto, também já se havia identificado que havia uma rejeição ao Bolsonaro grande no estado de Minas. Por isso que o Romeu Zema não quis o Bolsonaro no primeiro turno no seu palanque, né? Ele deixava as coisas meio de maneira dúbia, fazia declarações contrárias ao PT, mas nunca, em nenhum momento, no primeiro turno, declarou algum tipo de proximidade com o Bolsonaro, apesar de ter tido proximidade antes, né? Então, é perfeitamente possível que um eleitor, e isso acontece muito, vote em candidatos que são de partidos díspares. Isso acontece. Então, assim, é tudo uma tentativa de encontrar um bode expiatório para uma situação, e isso vai se arrastar até o dia das eleições. O objetivo dessa CPI é criar fumaça para esse segundo turno.